Bem-vindo ao canal. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência de quase morte, que eu tive no ano de 1990. Quando eu tinha meus 10 anos de idade, era uma criança bastante ativa e estava na casa de minha mãe, juntamente com meus irmãos, e eu me sentei na cadeira porque estava fazendo muito frio e coloquei meus braços para dentro da camiseta e coloquei a camiseta sobre as minhas pernas também. Então eu fiquei agachado em cima daquela cadeira, praticamente imobilizado pelaquela camiseta. Então, de repente, pelo um desequilíbrio, o meu corpo foi para frente e eu bati com a minha testa diretamente no chão. E naquele momento eu me apaguei. De repente, eu estava em um lugar todo de luz. Ele era muito claro, as paredes desse lugar eram muito altas. Era como se fosse um lugar de chegada. E ali naquele lugar existia um ser, era como se fosse de luz ou translúcido, não sei como explicar. Ele estava ali para me receber. E de repente eu perguntei para ele aonde eu estava. E ele disse para mim que aquele lugar é para onde todos iriam. Todos aqueles que praticaram a bondade e que concluíram a sua missão na terra. Então ele me mostrou uma direção. Quando eu olhei para o horizonte, havia campinas e muitas árvores frutíferas. Era como se fosse um paraíso, um lugar bastante acolhedor. Olhei para as gramas, era como se elas tivessem vida própria. Havia um brilho diferente das nossas gramas que nós temos aqui. E era como se tudo que havia naquele lugar me recebessem, estivessem felizes por me receber. Então eu olhei e vi um grupo de pessoas que estavam naquele lugar, todas sentadas, felizes, compartilhando uns com os outros. Então ele olhou para mim e disse: "Você não quer ir juntamente com eles?" Então eu disse: "Eu gostaria muito de ir com eles." Então ele disse para mim: "Você vai até eles e depois você retornará." Então ele disse para mim: "Vá." E eu fui. Mas quando eu fui na direção deles, eu não caminhava como nós caminhamos aqui na terra. Eu flutuava, eu não movimentava as pernas, eu ia na direção deles, flutuando. E quando eu ia na direção deles, aumentava cada vez mais a euforia, a alegria e o gozo de estar naquele lugar. Quando eu me aproximei, eu vi que havia pessoas da minha família que estavam ali. Naquele exato momento, quando eu comecei, uma voz disse dentro da minha cabeça: "Ainda não é chegado o momento. Você precisa voltar." E naquele momento eu não queria retornar. Eu queria ficar com eles ali naquele local. E de repente, quando eu me dei por conta, eu estava novamente de volta em meu corpo. E minha mãe, chorando muito e agradecendo a Deus por eu retornar novamente. Me levaram para o hospital, eu fiquei em observação e depois voltei para casa. E da minha mente nunca mais saiu essa linda experiência. E através dessa experiência, a minha vida foi completamente
transformada. Me foi concedido um espírito de excelência, de sonhos, de coisas que jamais poderia imaginar. Eu sonhava com pessoas, alguns dias ou semanas após, se confirmavam tudo aquilo que eu sonhei. Então eu senti o desejo de fazer este canal para que pessoas pudessem receber um pouco disso que foi me dado através dos sonhos, através das visões e através das revelações, pelo poder e a graça divina que venho do céu. Se você ainda não é inscrito nesse canal, ou é a sua primeira vez, inscreva-se, porque grandes coisas Deus fará através deste canal em vossas vidas.